Alô, você que está aqui no canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Camargo e hoje nós vamos conversar sobre um fato muito estranho que aconteceu aqui na região de Curitiba no ano de 2018. Então, um caso bem recente. Em um período de quaresma, uma série de mortes estranhas aconteceram em diferentes regiões da região metropolitana de Curitiba, inclusive dentro da área urbana da cidade. Seria a volta do chupacabras? Ou nós teríamos uma outra explicação para esses casos? Vem comigo e vamos decifrar essa história. Mas antes, eu quero alertar você de que este vídeo contém muitas imagens um tanto quanto pesadas e que podem afetar um pouquinho as pessoas sensíveis, certo? E sempre que eu for mostrar uma imagem sensível, eu vou colocar um aviso antes, para que você possa estar preparado ou que possa pular esse vídeo caso você não se sinta muito à vontade com esse tipo de conteúdo, certo? Antes de a gente conhecer então o conteúdo de hoje, você que não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, clica ali no botão para se inscrever, é bem rapidinho, só clicar ali no botão, já ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado com o que rola na ufologia brasileira e internacional, abordando casos antigos e casos recentes, abordando também fenômenos misteriosos, como este vídeo e o vídeo anterior com o mistério de Vorsted. E também abordamos exploração espacial, ciência, astronáutica, um pouquinho de astronomia. Tenho certeza que você vai gostar muito desses conteúdos aqui. E aproveita e compartilhe esse conteúdo também nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram. E vamos disseminar essas informações que são muito legais, muito interessantes e em alguns casos um pouco intrigantes. Certo? Então, sem enrolação, vamos conhecer esse conteúdo de hoje. A noite de 26 para 27 de fevereiro de 2018, um período ali já em plena quaresma, transcorria normalmente para uma família no bairro Alto, em Curitiba. O bairro Alto é um bairro numa região densamente povoada da cidade. E nessa região densamente povoada, uma família construiu um pequeno viveiro para aves, onde eles criavam ali aproximadamente 60, 70 aves, entre galinhas, patos, marrecos e outras aves. E eles tinham muito apreço por essas aves. Cuidavam com todo o carinho e as pessoas na região todos conheciam aquele viveiro, que era protegido por todos ali, inclusive. Aqui você está vendo o viveiro visto da rua onde esse fato aconteceu. O viveiro ficava do outro lado da rua, à frente da casa dos proprietários, e ali então eles criavam essas aves. Aqui então nós temos um mapa aéreo do Google Earth, precisamente da época em que os casos aconteceram. Ali com a flechinha você tem apontado o galinheiro onde as aves se abrigavam durante a noite. E você vê também duas árvores ali e consegue ver inclusive o cercado que delimitava o campo onde as aves podiam sair durante o dia. Do outro lado da rua fica a residência dos proprietários. E perceba que existe um rio com mata ciliar que atravessa atrás desse viveiro. Pois bem, foi esse o local onde este caso aconteceu. Então, na manhã do dia 27 de fevereiro, os proprietários acordaram e foram até o viveiro, como eles sempre faziam, para alimentar as aves, ver se estava tudo bem. E eles encontraram 60 aves mortas. Entre patos, perus, gansos, marrecos e galinhas, eles estavam mortos em situações estranhas. Eles apresentavam um furo no peito e nas costas, e não havia sangue no local dos ataques, o que aumentava a estranheza do fato. Então o animal estava morto, mas não havia sangue ao redor. Horas depois, os proprietários das aves colocaram todas as aves em um saco plástico e enterraram a poucos metros do galinheiro, onde ocorreu essa tragédia. Então aqui a gente está vendo uma imagem do galinheiro feito naquela manhã. Então você tinha muitas aves já fora do galinheiro e outras tantas dentro do galinheiro, e todas elas estavam mortas. Perceba que não há vestígio de sangue no local da cena, né, onde os animais foram mortos. Aqui nós estamos vendo uma outra ave. Perceba que existe um furo no peito e ali você já consegue ver também dois sacos plásticos com algumas das aves já mortas que
que estavam sendo recolhidas nesse momento. E a família então ficou intrigada com essas mortes, com essa matança em série, e alguns dias depois resolveram acionar os órgãos ambientais da cidade de Curitiba. Após ter sido acionada, a Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade de Curitiba declarou que ela não poderia atender casos deste tipo, que ela não se envolvia em casos desta natureza. E foi justamente essa inação da Secretaria de Meio Ambiente que levou os donos a denunciarem o caso à imprensa, para que ele pudesse ser conhecido e outros órgãos competentes assumissem o caso. O medo dessa família era que o que quer que tenha atacado esses animais, porventura atacasse também crianças na região. É apartamento habitada, tem várias crianças morando, então o medo deles é que algumas crianças fossem atacadas também, por isso que fizeram a divulgação. Então no dia 2 de março a imprensa começou a divulgar este estranho incidente, e como era época de quaresma, muitas pessoas começaram a associar com o lobisomem, e muitos acharam que era um ataque de lobisomem naquele local ali. Outros alegaram que poderia ser um ataque de chupacabras. E convém lembrar que toda a região metropolitana de Curitiba foi palco de ataques dos chupacabras entre 1997 e 2001, onde houve numerosos animais mortos, com testemunhas visuais da estranha criatura, inclusive. E também se aventurou a possibilidade de que essas aves teriam sido mortas em rituais de magia trevosa. E a imprensa ela também informava que as aves estavam colocadas em uma espécie de círculo e o coração das aves estava faltando. Na história da ufologia a gente tem o caso do vampiro da Moca, lá em Porto Rico, que teria atacado animais e deixado os animais alinhados em forma de círculo também. Diante dessa estranheza, diante da suposta ausência de sangue, ausência de barulho, toda a estranheza que envolvia o fato, nossa equipe resolveu fazer uma investigação no local para descobrir o que de fato teria acontecido. Se era um fato ligado a chupacabras ou alguma outra coisa estranha, ou talvez alguma coisa com explicação natural. Como a reportagem da imprensa fornecia o endereço, nós pudemos ir até o local e conversar diretamente com os proprietários. Antes de ir até o local, nós fizemos uma verificação, mapeando a região, mapeando as possíveis áreas de aproximação de um suposto agressor. Aqui novamente você está vendo o mapa. Nessa região do Bacaxiri passam dois rios muito próximos. Nós temos o rio Bacaxiri e o rio Atuba. O rio que a gente observa nesse local é o rio Atuba. E ele marca a divisa entre os municípios de Curitiba e Pinhais. Então ali onde nós temos a flechinha, ainda é a área de Curitiba, na área do bairro Alto. Do outro lado do rio já é o município de Pinhais. Então a imprensa divulgou esses fatos no dia 2 de março. No dia seguinte nós estivemos no local, entrevistando os moradores e fazendo uma verificação em toda a área, em busca de pistas que pudessem indicar o que teria acontecido naquela região. Então o fato ocorreu no prolongamento de uma rua, então você percebe que aquela área é uma rua de terra, então não há tanto tráfego de veículos, mas ainda assim é bastante habitada naquela área. E segundo os donos, a noite ela transcorreu de forma normal. Nem eles e nem os moradores locais não viram qualquer barulho vindo do viveiro das aves. Apenas a cadelinha de estimação da família, dona das aves, ela se mostrou um pouco agitada. E os cães da região também estavam um pouco agitados. Mas nenhum deles que morava ali mostrou qualquer tipo de ação hostil ou violenta contra essas aves. Todos eles estavam dentro dos ambientes de suas casas. E aí por volta de 8h15 da manhã, o dono das aves saiu de casa, foi até o viveiro e encontrou as aves mortas. Eles chegaram a analisar uma ave ou outra, não chegaram a analisar todas as aves, fizeram algumas fotos, inclusive essas fotos foram mostradas na imprensa depois, e segundo eles, segundo os donos, o peito das aves possuía uma perfuração de aproximadamente 4 centímetros de diâmetro. E aqui a gente vê uma das fotografias e percebe-se que realmente havia sangue no peito das aves. Aquela mancha ao redor do buraco feito, aquilo é sangue. O sangue que secou na pena da ave. Nos casos de chupacabras, documentados em várias regiões do Brasil e fora do Brasil, os animais não apresentavam essas manchas avermelhadas, ela apresentava apenas um muco esverdeado, mas não havia essa mancha de sangue. E isso por si só já diferencia os casos de chupacabras com o caso ocorrido ali no bairro Alto. Durante a entrevista, os donos também negaram que os animais estivessem dispostos em círculos e completaram que os animais estavam espalhados, eles não estavam alojados em círculo. Essa informação de que
que os animais estavam dispostos em círculos foi colocado pela imprensa. A alegação de que os animais estavam também sem o coração também foi uma invenção da imprensa. Tentou ganhar com sensacionalismo em cima de um fato, de uma tragédia que aconteceu ali com essas aves. Aqui, inclusive, nós temos de novo a fotografia em que a gente vê as aves na manhã seguinte e elas estão espalhadas pelo terreno, elas não estão dispostas em círculos. Então, após a entrevista com os donos dos animais, nós fomos até o local em companhia deles para fazer a vistoria, em busca de pistas que pudessem indicar a natureza do agressor. Na área interna onde os animais viviam, não havia qualquer tipo de rastro estranho, apenas o sinal deixado pelas aves. Entretanto, o solo naquela área ele era bastante compactado, porque os animais pisoteavam ali todo dia, e isso dificulta a formação de pegadas. No local ainda estavam as penas deixadas durante o ataque, e também não havia sinais de luta na área interna. Os animais foram atacados e mortos ali aparentemente sem reação. Tentando descobrir que tipo de animal teria entrado naquela área, nós fizemos uma vistoria na cerca, e na cerca não havia qualquer tipo de pelo de animal estranho que a gente pudesse coletar e fazer uma análise, e não havia pegadas também. Fora da área cercada, a maior parte era composta por mato, vegetação, grama, etc. Então ali não formou pegada. E na área onde era terra batida, não havia pegada de animais, também que pudesse identificar o autor. Então aqui a gente está vendo uma foto da área interna. Perceba que a cerca ela está toda intacta, a cerca de madeira. Uma coisa interessante que a gente encontrou é que em um dos lados do cercado, justamente onde havia um alambrado, havia duas coisas bem interessantes. Em uma delas havia um buraco na cerca, na parte inferior, o suficiente para a passagem de um animal, um cão, um gambá, um furão, enfim, um animal. E no solo abaixo deste buraco havia sinais de garras. Essas marcas já haviam se deteriorado em função dos dias decorridos entre a morte dos animais e o dia em que foi feita a investigação, mas aí ainda a gente consegue ver, nesta fotografia que eu fiz na ocasião, você vê o buraco na parte superior e os sinais na parte inferior. E muito próximo desta marca, havia uma outra marca interessante do lado de fora, onde havia algumas telhas posicionadas, e essas telhas estavam quebradas, indicando que alguma coisa muito pesada pisou ali. Essa telha estava intacta, ela não estava quebrada antes da morte dos animais. Então algo realmente quebrou aquelas telhas e até hoje não se sabe o que poderia ter causado isso. Então aqui a gente está vendo a imagem e na área interna do cercado dos animais havia o galinheiro, que servia de abrigo e dormitório para as aves. Ele não tinha passado por qualquer tipo de limpeza depois da morte dos animais. E ele estava cheio de penas, indicando que a maior parte dos animais morreu ali dentro. E na vistoria que a gente fez, a gente não encontrou qualquer vestígio de sangue, mas encontrou umas coisas interessantes. Ali dentro havia uma caixa de papelão perto da porta de entrada, e não havia qualquer vestígio de sangue ou respingo de sangue nesse papelão. Aqui uma foto da área interna. Aqui à esquerda, essa estrutura comprida é o poleiro, onde as aves pulavam e ficavam ali durante a noite. O papelão estava aqui no lado direito. E aqui nós temos diferentes imagens do poleiro. Perceba que nós temos madeira desfiada, indicando que as aves se agarraram ali no momento do ataque. Então alguma coisa com violência puxou elas para baixo, causando esse desfiamento, porque a garra da ave entrou dentro dessa madeira, nesse momento de tentar resistir ao ataque, e elas acabaram sendo mortas aí do mesmo jeito. E depois, junto aos proprietários, a gente fez uma vistoria na parte externa, e a gente descobriu que havia danos na cerca de arame farpado, na parte do cercado que ficava justamente ao lado do rio. Inclusive, uma das madeiras que sustentava essa cerca, ela estava quebrada, então alguma coisa quebrou essa madeira. E o mato que havia na região, sendo um mato bastante alto, havia um rastro indicando que alguma coisa se aproximou pelo rio até a área do cercado. Isso pode indicar a origem do predador que atacou esse animal. Como uma das hipóteses principais de autoria do ataque seria o chupacabras, a gente traçou um paralelo com os ataques de chupacabras. Um ataque de chupacabras, ele ocorre de forma seletiva e inteligente. Então, o animal sabia diferenciar machos e fêmeas, animais sadios e animais doentes. Então, lá em Ortigueira, por exemplo, a gente está vendo uma imagem, havia 66 ovelhas dentro do aprisco, onde as ovelhas eram mantidas. E o dono morava ali do lado, não ouviu nada durante a noite, os animais morreram de forma silenciosa e foram colocadas em 2 pilhas, com 33 ovelhas cada uma. E aí a gente está vendo essas ovelhas, né,
como elas tinham sido colocadas na ocasião. Então ele dividiu perfeitamente em dois grupos iguais de animais, né? A natureza do ataque dos chupacabras é silenciosa, você não escuta barulho nenhum, mesmo estando do lado, em uma casa ao lado, os animais morrem e você não escuta. No caso dos chupacabras também existe ausência de sangue e de alguns órgãos internos, como o coração, por exemplo. No caso da ausência de sangue, isso é uma informação questionável, porque existe a possibilidade de que o animal que atacava as vítimas injetava uma espécie de enzima que de alguma forma transformava o sangue dos animais em alguma outra coisa, e aí esse sangue era sugado por essa estranha criatura. Isso justificaria o muco verde presente nos animais mortos pelos chupacabras. E também no caso dos chupacabras não havia rigidez cadavérica, ou seja, animais mortos com 2, 3 dias, o corpo continuava mole, como se tivesse acabado de ser abatido. E também não havia o odor característico de decomposição. Passava 4, 5 dias e não havia o odor de decomposição de um animal. Isso é um fato que foi documentado de forma muito incisiva, muito categórica e muito constante pelos investigadores dos casos dos chupacabras. Já no caso ocorrido no Bairro Alto, eu mesmo senti o cheiro de animais em decomposição que estavam enterrados ali numa cova rasa. Havia o cheiro de decomposição. Aí, como você está vendo nessa foto, você vê que havia presença de sangue. Então, foge do padrão de ataque de chupacabras. Tem muita diferença nesses ataques ali. Então, não havia indícios de que esses animais foram mortos pelos chupacabras, tá? Agora, o que poderia ter atacado esses animais? Uma das hipóteses levantadas, tanto na imprensa quanto nas redes sociais e por algumas pessoas, é de que os animais teriam sido mortos por morcegos vampiros. Só que o morcego vampiro, ele, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, ele não suga o sangue. Ele ataca pousando no dorso, faz uma ferida e então ele secreta um muco que vai passar ali naquela ferida para que o sangue não coagule, para que o sangue escorra e ele possa lamber se alimentando. É assim que o morcego vampiro se alimenta. Ele não vai cravar os dentes e sugar o sangue, tá? Ele vai lamber o sangue que escorre. E aqui na região, aqui no Brasil, aqui na região do Paraná, em Curitiba, existem 3 espécies de morcegos vampiros. Eles atacam dessa forma. E são morcegos pequenos. Jamais iriam matar 60 galinhas para se alimentar e depois nunca mais fazer aquilo, né? Então essa hipótese de morcego vampiro, ela não se sustenta nesse caso, até porque os ferimentos estão na parte inferior, no peito dos animais. Não é no dorso, não é, por exemplo, no pescoço, onde tem uma abundância de sangue ao se causar um ferimento, né? Outro animal que as pessoas acusaram como sendo autores do massacre é cães da região, moradores da região, cães de rua. Só que em todos os anos em que a família criou esses animais ali, nunca tiveram problema. Até porque a área era muito bem cercada, muito bem protegida. Além disso, os animais são territorialistas. Ali tem vários cães que moram nas casas ali. E eles, apesar de estarem agitados, eles não estavam latindo ferozmente em função da presença de um outro cão desconhecido ali. Porque cão é um animal territorialista. Ele iria latir na passagem de um cão que não é da região. E até mesmo cães da região eles estariam latindo. E a noite transcorreu de forma tranquila, conforme relatado pelos moradores locais. Então a possibilidade de ser um cão naquele caso ali é muito baixa. E a gente não encontrou qualquer pegada de cão ali, seja nos arredores ou dentro do viveiro dos animais. Um outro animal que poderia produzir um ataque, e que é uma hipótese forte para esse caso, é o furão. Esse animalzinho que a gente está vendo aí. O furão é um animal carnívoro que também se alimenta de aves. Ele é um animal de pequeno porte e que facilmente poderia entrar em um galinheiro. Nas zonas rurais as pessoas conhecem bem a natureza deste animal e tentam, na medida do possível, proteger seus animais do ataque de furões. O que pode ter acontecido é que, em função do horário do ataque, por ainda ser o período noturno, um horário em que as aves estão naquela letargia do sono e tudo, um furão, ao atacar aquele animal, atacar uma ave, percebendo que não houve reação das outras aves, ele acaba atacando as outras, porque ele entra em frênese, e aí poderia ter causado esse massacre por pura ausência de reação da maior parte das galinhas, das aves e outros animais que estavam ali. Então é uma possibilidade
real de que tenha sido um furão nesse caso. E dentro da área urbana de Curitiba, existem outros animais que poderiam causar. Um exemplo é o gambá brasileiro, esse animal que a gente observa aí, e que é muito comum na região de Curitiba, inclusive na área urbana de Curitiba. Em áreas onde tem bosque, onde tem vegetação, terrenos baldios e até mesmo em chaminés de casas, é muito comum encontrar esse tipo de animal, tá? É o gambá brasileiro. Ele se alimenta de ratos, cobras, insetos, restos de alimento e aves. Então ele pode sim causar um ataque. E o modo de ataque dele, do furão, é realmente atacando no peito das aves. Então a possibilidade de que seja este animal também é muito grande. Tá? Mas aí como que se explica, por exemplo, as telhas quebradas e tudo? Isso pode ser explicado pelas pessoas curiosas que chegaram ao local para ver as aves mortas naquela manhã e nos dias seguintes também. Então, são evidências circunstanciais. Obviamente, a gente não teve acesso ao local na manhã seguinte ao ataque. Os animais, quando o fato foi divulgado, os animais já estavam enterrados. Então, infelizmente, a gente não conseguiu maiores informações sobre isso. Mas evidências apontam fortemente para animais naturais que teriam se aproximado ali pelo rio Atuba, entrado pela vegetação, chegado ao galinheiro e promovido esse massacre. Com a divulgação desse caso de ataque lá no Bairro Alto, a imprensa começou a divulgar esses fatos, e então o assunto ganhou as redes sociais. E nas postagens onde se comentava isso, várias pessoas começaram a relatar fatos semelhantes, seja na região metropolitana de Curitiba, seja no litoral, na região de Morretes, e assim foi possível traçar paralelos. Muitas pessoas narrando a forma em que os animais foram encontrados em seus sítios, já remeteu a formas de ataque de predadores felinos, por exemplo. O felino ou o cão às vezes tem a mania de enterrar os animais que eles atacam. Em alguns casos foram até registrados, inclusive, o ataque dos felinos. Outros casos são um pouco mais estranhos, mas a estranheza permanece apenas pelo desconhecimento sobre o modo de ataque de outros animais predadores. E isso tudo a gente conseguiu identificar a partir dessa triagem pelos depoimentos que a gente encontrava nas redes sociais. Os casos mais interessantes e que chamaram mais atenção, a gente procurou aprofundar um pouco mais a pesquisa. E naquela mesma época de ataque do caso lá do Bairro Alto, ocorreram ataques na região da Lapa e na região de São José dos Pinhais, principalmente na região da colônia Zacarias, uma área com bastante vegetação silvestre, com presença de rios e não muito longe do zoológico aqui da cidade de Curitiba. Em várias propriedades foram encontrados animais mortos, só que esses casos ocorridos na colônia Zacarias, eles também tinham uma característica muito diferente do caso de ataque de chupacabras. Nos chupacabras, os animais estavam geralmente inteiros, eles tinham apenas as perfurações por onde supostamente era extraído sangue. E nos casos recentes ali da colônia Zacarias, os animais estavam estraçalhados e você via a presença de sangue. As próximas imagens são um tanto sensíveis. Você pode ver, como nesta imagem, o animal que foi atacado e parte do tecido muscular dele foi arrancado. Nesse outro aqui também foi arrancado e ele foi parcialmente devorado. Isso é natural de animal, de felino mesmo, que ataca desta forma. Ovelhas, aves, vários animais foram mortos nessa região. Novamente, neste caso, a mídia ressaltou que não houve qualquer barulho, qualquer ruído durante os ataques e que não havia sangue nos locais onde os animais foram mortos. Só que muitos dos animais foram mortos no local e transportados até outro local. E aí você perde a referência do local de ataque. Né? Isso é comum em alguns tipos de predadores de médio e grande porte. E curiosamente esses animais apresentavam rigidez cadavérica, depois apresentaram odor de decomposição, também eliminando qualquer possibilidade de um chupacabras neste caso. E aí tem um detalhe interessante, a mesma imprensa que provocou sensacionalismo no caso do Bairro Alto, alegou que nesse caso da colônia Zacarias também não havia pegadas, mas eles mostraram imagens onde você via claramente pegadas
de animais junto ao local onde a cerca foi estragada, foi aberta, foi danificada para a entrada do animal predador. E o caso então permaneceu em aberto até que no dia 2 de abril a Rede Globo de televisão noticiou os fatos e anunciou que cães da região haviam sido capturados e que eles eram os responsáveis pelos ataques que ocorreram nas semanas anteriores. A reportagem afirma que o proprietário de uma das fazendas fez uma armadilha para capturar o estranho agressor e capturou esses cães. E aí é curioso que mostraram a imagem desses cães extremamente dóceis, brincando com as pessoas, brincando com crianças ali. Eles seriam os responsáveis pela morte dos animais. É difícil de acreditar numa versão dessa. Até porque no local lá na colônia Zacarias foi encontrado locais com garras, ou seja, algum animal, possivelmente um felino, deixou marca de garras nas árvores. Então, muito provavelmente nós tivemos um predador, um puma, uma sussuarana, alguma coisa assim, atacando na região, e isso de alguma forma foi acobertado pelos órgãos de meio ambiente para não causar pânico na população local. E depois esse animal foi secretamente capturado de alguma forma. Não se sabe o que aconteceu com o animal, mas o fato é que os casos se encerraram e de lá para cá não houve mais casos desta natureza. E essa região toda ela não é muito longe das áreas de vegetação da Serra do Mar, onde realmente tem felinos de médio e grande porte, que poderiam facilmente causar essas mortes ali na colônia Zacarias. Certo? Então, nesses casos que aconteceram aqui na região metropolitana de Curitiba, não tivemos casos de chupacabras ali no ano de 2018. Mas nós tivemos vários outros casos confirmadamente causados pelos chupacabras aqui na região de Curitiba e cidades vizinhas, e que estão expostas detalhadamente lá no portal Fenômeno. Aqui na descrição do vídeo vou deixar um link para a área de casos de chupacabras lá no portal, com muito conteúdo sobre esses casos. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, você que se interessa por esse tipo de caso. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações. Curta, comente, compartilhe, deixe sua opinião aqui embaixo sobre o que você achou deste conteúdo. Se você quer mais conteúdo sobre este tema, sobre chupacabras, nós temos farto material sobre isso, sobre lobisomem, sobre outros temas também, que nós podemos colocar aqui para vocês no futuro, se vocês tiverem interesse, obviamente, né? Chupacabras e casos dessa natureza são um tanto agressivos e é um conteúdo sensível a muitas pessoas, e nós respeitamos isso ao nosso público, e nós queremos saber a sua opinião sobre isso, e com certeza a sua opinião conta muito aqui, certo? Curta, comente, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, leve esse tema para ser debatido em diferentes áreas e ajude a disseminar a ufologia séria, honesta e objetiva. Convido você também a fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, um grupo muito legal, com centenas de pessoas lá, falando sobre ufologia, com notícias, com várias sessões lá que eu tenho certeza que você vai gostar muito, você que gosta desses temas. E por fim, se você gosta do nosso trabalho, nós temos o Apoia-se, tá? Então você pode contribuir ajudando com o nosso trabalho, o portal Fenômeno, o nosso canal Fenômeno também, e a Ufologia Brasileira agradecem, pois toda ajuda é muito bem-vinda. Certo? Ficamos por aqui então. Um abraço cósmico universal para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Continuem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Tchau!